Então, esses exercícios, eles vão falar daqueles conceitos que a gente trabalhou, né? Então, densidade demográfica, população total, crescimento vegetativo, expectativa de vida, as pirâmides etárias, transição demográfica e assim por diante. Então, nessas páginas todas, a gente aplicou os conceitos demográficos e outros conceitos que a gente viu antes, como migração, imigração, refugiados, xenofobia e assim por diante, né? Então, olha só a página 84. Para responder as 3 perguntas da página 84, a gente tem antes que analisar o que tem nesses 2 gráficos aí para nós, né? Esses 2 gráficos mostram a evolução da população no Brasil, certo? No caso do primeiro gráfico, esse cinza menorzinho, todo mundo vai olhando a sua apostila, tá? Para ir acompanhando comigo. Esse gráfico menorzinho vai mostrando, através dessa curva, o quanto que a população brasileira cresceu desde os anos 1500 até os anos 2000, né? Então, dá para perceber que a população não crescia muito, de repente, cresceu, deu um boom, né? Já no mapa, no gráfico maior, né, esse colorido, mostra ao longo das décadas do século XIX, século XX e também o XXI, como que a população brasileira foi crescendo, né? E aí o texto fala, para a gente interpretar esses 2 gráficos e responder as questões, tem um texto que diz o seguinte: o Brasil é um exemplo de país que só alcançou um crescimento demográfico significativo com a vinda de imigrantes do exterior. Os gráficos abaixo demonstram esse crescimento. Então, mostra os 2 aqui gráficos o crescimento da população no Brasil. Em um determinado momento, a população do Brasil cresceu muito porque chegaram muitos imigrantes aqui. Beleza? Então, olha a questão número 1. Considerando o que foi apresentado nos gráficos e com base nos seus conhecimentos, responda: a partir de qual período o Brasil passou a receber imigrantes de forma organizada? Como isso pode ser percebido no gráfico? Então, olha só. Olha naquele gráfico colorido, certo? Agora, quando é que a gente percebe que esse gráfico colorido mostra para nós um crescimento? A partir de que momento começa a ter um crescimento? O gráfico todo está crescendo. Tá, mas quando é que começa? Qual que é a primeira data que mostra que a população brasileira começou a crescer? 1800. 1872, isso, tá? Então, a partir da década de 1870 é que a população no Brasil começa a crescer graças à chegada desses imigrantes, tá? Então, a partir da década de 1870. Tudo bem? Aí, no número 1, a gente ainda tem a segunda parte da pergunta, né? Como isso pode ser percebido no gráfico? Por que que eu vou dizer que é a partir de 1870 que a população começa a crescer? Olha no primeiro gráfico, aquele pequenininho. Aí, ó, entre 1800 e 1900, lá no finalzinho, bem próximo a 1900, é que a população começa a crescer, não é? Então, como que eu consigo perceber isso nesse gráfico? O que que eu olho nesse gráfico menorzinho que eu consigo entender que a população começou a crescer? O que que tem no gráfico que me permite dizer isso? Hein? A linha subiu. Isso, perfeito, né? Porque a população cresce de maneira mais expressiva, porque a linha cresce muito rápido. Tudo bem? É só uma interpretação de gráfico, né? Se alguém tem dificuldade de aprender a interpretar gráfico, me procura que eu ajudo a entender, ok? Número 2. Aí a gente tem que olhar aquele gráfico colorido só. O período entre 1890 e 1940 marcou o auge da imigração no Brasil. Ou seja, está dizendo que nesse período foi a época que a gente mais recebeu imigrantes, ok? Qual foi o incremento populacional do país nessa época? Bia, o que é incremento populacional? É o quanto que o Brasil ganhou de pessoas. Então, vamos olhar. Em 1890, quantas pessoas tinham no Brasil?
14,3 milhões de pessoas. Agora, 1940, quantos de pessoas que tinha no Brasil? 41 milhões e 100 mil pessoas, certo? 41,1, beleza? Como que eu faço para saber quanto que aumentou a população? Eu pego a população de 1940 e substituo a população de 1890. Então, vai ficar 41,1 menos 14,3. Quanto que dá essa conta? Alguém fez? Não? Ninguém fez essa conta? 26,8? Isso. Então, o incremento populacional foi de 26,8 milhões de habitantes, tá? O que isso quer dizer? Que entre 1890 e 1940, a população do Brasil aumentou 26,8 milhões de habitantes, certo? Tudo bem? Perfeito? Aí, isso somando as pessoas que nasceram e as pessoas que vieram para cá. Beleza? Número 3 da página 84 ainda. Em que década a população brasileira passou dos 100 milhões de habitantes? Olha lá, no gráfico colorido. Quando é que eu percebo que a população já está superior a 100 milhões de habitantes? Entre 1991. 1970. Entre 1970 e 1980, né? Então, vocês podem colocar aí, ó, entre 1970 e 1980. Foi nesse período aí que o Brasil alcançou 100 milhões de habitantes, certo? Agora, olha a segunda parte do número 2. Quanto tempo depois disso a população levou para dobrar de tamanho? Então, vamos pensar. Se em 1980 38 anos. a população já tinha 100 milhões, qual foi a década que a população chegou mais ou menos a 200 38 milhões. A 38 partir anos. da década, a partir dos Isso. anos 2010, não é? Então, quando eu penso, por exemplo, 1980 até 2010, quantos anos que dá isso? 30. 30 anos. Só que Então, para dobrar de levou tamanho, levou entre 30 e 40 anos para a população dobrar o seu tamanho no Brasil. Certo? Facinho, né, turma? É só interpretação, tá? Pessoal, vamos para a página 85 agora. A página 85 vai falar do crescimento da população e da teoria da transição demográfica, né? Então, número 1, relembre. O que significa crescimento vegetativo? Alguém se lembra o que é o crescimento vegetativo? Clara, Bianca, É a Augusto, quer falar? posso falar, Bia? Pode. Eu acho que é quando você pega a taxa de natalidade e diminui a taxa de mortalidade para ver se a população cresceu ou diminuiu. Sem considerar o que mesmo? Oi? Sem considerar a migração, né? Então, o crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Ou seja, eu vou observar se a população, dentro daquela população, está nascendo mais gente do que morrendo, né? Então, crescimento vegetativo é o crescimento natural da população, sem contar as taxas de imigração, sem contar as pessoas que estão vindo. Como é que eu calculo mesmo? O crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Nossa, você aprendeu isso com o Tonhão, eu acho, faz mó tempo. Isso aí. Sempre deles. A gente vê alguma coisa e toca adiante, tá? Aprofunda as nossas análises, tá? Número 2. Em quais fases da transição demográfica, de acordo com o gráfico aqui em cima, ocorrem as maiores taxas de crescimento vegetativo? Então, olha, ó, aí, ó. A linha azul
mostra a taxa de natalidade. A linha vermelha, a taxa de mortalidade. E mostra para nós as fases da transição Eu acho que é na demográfica. fase 2. Fase 1, 2, 3 e 4. Então, vamos ver. Para a população crescer, a taxa de natalidade não tem que ser maior do que a taxa de mortalidade? Tem, não é? Senão a população diminui se for ao contrário. Então, vamos ver. Na fase 1, será que a população está crescendo muito? Olha aí. Não. Tem uma grande A taxa de diferença, natalidade é alta, mas a taxa de mortalidade também. Também, isso. As duas linhas estão praticamente uma do lado da outra, né? Agora, olha na fase 2. Dentro da fase 2, as duas linhas da taxa de natalidade e taxa de mortalidade continuam pertinho uma da outra? Não, a taxa de mortalidade está bem aconteceu com a abaixo taxa da de de mortalidade? natalidade. Subiu muito. Um crescimento vegetativo alto. Isso, porque a taxa de mortalidade baixou, mas a taxa de natalidade continua muito alta, não é isso? Subiu. Então, o crescimento vegetativo aqui na fase 2, ela é alto ou é baixo? Alto. É alto, Muito alto. perfeito, Gabi. Agora, olha na fase 3, certo? Aqui, Aí a taxa de a natalidade gente começa a percebe baixar. que houve ainda permaneceu grande ou está mais próxima a separação Mais das duas próxima. linhas? Começa Tá grande mais e próximo. vai diminuindo. Vai diminuindo. Certo? Agora, olha na fase Natalidade 4. menor. Olha lá na fase As duas 4. estão muito Elas estão baixas. de volta. As duas estão ali praticamente uma juntinho da outra. Então, o crescimento vegetativo na fase 4 é muito grande? Não. Não, perfeito. Porque, Diminui um tipo, pouco. tá morrendo quase a mesma quantidade de pessoa que tá nascendo. Perfeito, Otávio, é isso mesmo. Então, o que a gente observa aqui? Quais que são as duas fases que têm o maior crescimento vegetativo? Fase 2 e 3. 2 e 3. Lá no finalzinho É o da comecinho 3, da- esse crescimento vai reduzindo, certo? Então, quais fases acontecem o maior crescimento? Fase 2 e fase 3. Tudo bem? Pessoal, abre na página 87 agora. 87. Ô, Bia, então o ideal seria o crescimento vegetativo é nascer mais do que morrer, né? Óbvio. Isso. A gente tenta buscar o crescimento vegetativo ideal deles seria 2,1%, tá? O que isso significa? Que quando a gente vai observar o número de pessoas que nascem e pessoas que morrem, não pode ser considerado igual. Porque imagina, eu sou considerada uma pessoa idosa? Eu, Bia? Não. Eu sou uma pessoa que estou em idade ativa, estou trabalhando, contribuo para a economia, gero renda para a economia do meu país. Só que imagina, por exemplo, que eu morra amanhã, por exemplo. Certo? E aí, será que vai ter gente para me substituir na força de trabalho? Se nascer o mesmo tanto de gente que morre na idade idosa, vai faltar, né? Então, a gente sabe que as pessoas podem ter uma morte precoce em qualquer parte do mundo. Então, o ideal é que nascesse só um pouquinho a mais do número de gente que morre, tá? Mas que isso não fosse muito grande. Ok? Entendi. Pessoal, na página 87, nós temos uma pirâmide etária. Olha lá em cima de que país? Canadá. Olha o formato dessa pirâmide etária, tá? Mostra, então, a estrutura etária da população Tá para parecendo o ano uma casinha, de Bia. 2017. Isso. Agora, na página 88, temos outras duas pirâmides, né? Construir Aí, essa na página casinha. 88, a primeira do Brasil e a segunda da Bolívia, certo? Olha como que os três países têm uma pirâmide etária em formatos diferentes. E é sobre a análise dessas três pirâmides etárias que vocês deveriam ter recuperado, né, aqueles conceitos que eu passei ontem de analisar a base, o corpo e o topo dela, para entender como que é o desenvolvimento do país e assim por diante, tá? Então, vimos o formato de cada uma das pirâmides desses países, vamos responder às atividades. Então, número 1. Em qual país há maior presença de idosos? Então, olha, Canadá, Brasil e Bolívia. Olha lá onde está 60 anos. Não é a partir de 60 anos que a população idosa?
qual país dos 3 que vai ter a maior quantidade de pessoas acima dos 60 anos? O Canadá. É o Canadá, que ele tá com 3,8%. Ele tá muito maior do que os outros. Perfeito. menores. Então, Canadá é aquele que tem a maior quantidade de idosos, certo? Ainda no número 1, olha a segunda parte. Em qual país há a maior presença de jovens? Os jovens estão no topo, Aí no é a corpo ou na Bolívia. base? É na base, não é? Bolívia. Na parte de É a baixo? Bolívia. Qual a parte de base. baixo que está mais larga? A Bolívia. A Bolívia, perfeito. Então, Bolívia é que... Então, a gente Bolívia- pode concluir que o Canadá é um país mais desenvolvido e que a Bolívia é um país mais subdesenvolvido? Isso aqui é uma pergunta aí das atividades que a gente fez. O né? Brasil tá mais ou menos entre os dois. Então, vamos ver o porquê, Otávio. Vamos responder o número 2. Em qual dos países apresentados a expectativa de vida é maior? Ou seja, em qual desses países as pessoas vivem mais anos? Canadá. 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 Óbvio, né, Canadá. turma? Isso. Porque deu para perceber que no topo dessa pirâmide eu tenho muito mais idosos do que nos demais países, o que revela que as pessoas do eu acho que Canadá ela- É que a vivem gente mais. tá falando que de 100 Acho que ela é pra bem baixo equilibrada. é 0% em todos os países, tanto masculino quanto feminino. Olha Mas pra de você ver. 95 até 99, a pirâmide Eu acho que a do feminina Canadá é mais tem equilibrada. 0,1%. É muito pouco, né? E a do Canadá tá aí caminhando para esse equilíbrio, né? Alguém que acabou de falar, eu não vi quem foi, tá? Então, olha o número 3. Vocês estão aí craque nisso, turma. Qual dos 3 países apresenta a maior taxa de natalidade? Qual que tem A a maior... Bolívia. Bolívia. O que vocês olharam para falar isso? A base dela. A A base tá bem base. larga. Perfeito. Isso mesmo. Tamanho da base. Isso mesmo, perfeito. Vocês estão aí craque na análise da pirâmide etária. Agora, olha o número 4, que a gente chega naquela análise que a Ana Luísa perguntou, né? Dentre esses 3 países, Canadá, Brasil e Bolívia, qual deve apresentar o maior grau de desenvolvimento? Canadá. Canadá. O Canadá é que o- permite eu voltar lá na página 87, observar pirâmide dele é a pirâmide mais. e chegar nessa conclusão? Não é tão Porque a desregulada. pirâmide dele é menos triangular e o crescimento vegetativo, ele é quase a mesma coisa, a mesma taxa de natalidade é quase igual à taxa de mortalidade, então não tem muita diferença. Então, eu consigo dizer que o Canadá é E o tem país mais adultos desses do que 3 o mais desenvolvido, porque mostra que eu tenho baixa taxa de natalidade e eu tenho uma alta expectativa de vida, certo? Como que eu sei que a taxa de natalidade é baixa? Porque a base ela é Porque a base é estreita. larga e que Por tem que mais que eu adultos. sei que a expectativa de vida é alta? Porque o topo dela é mais largo, certo? Fácil, Ai, Bia, né? que triste, não apareceu o Brasil em nenhuma dessas fotos. E aí, então, já que vocês chegaram nessa conclusão, vamos pensar. Nós temos 3 tipos de pirâmides, certo? Ambos países no mesmo continente, da América. Qual que é o país mais rico dos 3? A gente já viu. Os Estados Unidos, né? Não, dos 3 que tá Ah, não, aí, peraí. Canadá, Ah, tá. Bolívia e Brasil. Ah, o Canadá a Canadá. gente já viu que é o mais rico. Qual que seria o mais pobre? A Bolívia. A Bolívia. Bolívia. E o Brasil? Tá em que posição? É o entre Meio os dois. Intermediária, tá no meio. Tá mais ou menos. Quando eu pego várias pirâmides etárias, pelo seu formato, eu consigo dizer mais ou menos qual que é o nível de desenvolvimento. Então, Canadá, Se ela for país muito triangular. desenvolvido, Brasil, subdesenvolvido e industrializado, e a Bolívia é um país que é subdesenvolvido também industrializado, mas mais pobre que o Brasil, certo? Tudo bem? Então, viu como é que dá para a gente tirar algumas conclusões apenas analisando a pirâmide etária? Então, se eu tenho domínio daqueles conceitos, turma, fica facinho de eu fazer essas análises. Mas eu preciso saber aqueles conceitos lá. Porque eu estou falando de taxa de natalidade, se você não sabe o que é taxa de natalidade, você está boiando aí na minha aula, né? Então, se você não está entendendo, me pergunte, por gentileza. Tudo bem? Meninos, página 90, por favor.
O É número legal essa matéria de analisar a pirâmide, Bia. E isso é uma das coisas que mais cai em vestibular, em geografia. Geografia e história. Pessoal, na página 90, eu acho que eu já fiz o número 1, o número 3 com vocês, né? O principal fluxo migratório hoje na América são pessoas saindo de Cuba e do México indo para Portugal e do Haiti e da Venezuela vindo para o Brasil. Eu acho que eu já falei disso daqui com vocês quando eu passei sobre os processos migratórios. Então, número 4, certo? Que eu não passei ainda para vocês. Honduras apresentou no ano de 2016 uma taxa de natalidade de 22,8 mil habitantes e uma taxa de mortalidade de 5,2 por mil habitantes. Esse país apresenta crescimento da sua população? Então, olha só, a taxa de natalidade foi de 22,8, taxa de mortalidade 5,2. A população de Honduras cresceu ou diminuiu? Bia, em que página que você tá? Estamos na página 90, exercício 4. A população cresceu Por que, Gabi, você acha que a população cresceu? porque a taxa de natalidade é maior que a taxa de É bem mortalidade. maior do que a taxa de mortalidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, a população desse país cresceu? Sim, pois a taxa de natalidade é superior à taxa de mortalidade do país. Beleza? Faço essa também. Ok? As outras, pessoal, vamos comentar bem rápido aqui. Eu tenho que ler esse texto para responder as perguntas 5 e 6. O início de uma forte onda de violência e perseguições no estado de Rakhine, Mianmar, no fim de agosto de 2017, levou mais de 620 mil pessoas, entre elas crianças, a deixar o país forçadamente em direção ao país vizinho, Paquistão. Certo? Então, olha essa reportagem aí do Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Então, questão número 5. Que tipo de imigrante esse texto se refere? Ele está falando de um imigrante refugiado. ilegal? Não é. Porque o imigrante legal e ilegal, ele está tentando melhorar sua condição de vida, porque ele quer, né? Ele é um Mas ele tá refugiado? falando que ele deixou o país forçadamente. Então, ele migrou porque ele quis? Não. Foi forçado. Então, será que essas pessoas são refugiados? Agora me deu não. Cérebro, Sim, Bia. são refugiados. Um refugiado, ele se vê obrigado a sair do lugar que ele está, porque a vida dele corre risco, tá? Ele pode ser perseguido religiosamente, etnicamente, politicamente, está tendo uma guerra civil, tá? Então, ele foge para conseguir preservar a sua vida, ok? Então, essas pessoas que estão dizendo aqui lá de Mianmar, elas estão fugindo porque elas só querem melhorar de qualidade de vida, buscar algo melhor? Não, elas querem preservar a sua vida. Então, quando eu vou fugir para preservar minha vida, eu estou sendo obrigado a sair daquele local, eu sou um refugiado, tá? Então, letra B. Número 6. Qual das imagens abaixo melhor representa os imigrantes lá do texto? Olha a aí. letra A. A letra A. Eu né? acho que é a letra A. Isso, letra A. A letra B mostra provavelmente a fronteira do México com os Estados Ilegal, né? Unidos. A letra C mostra a fuga dos cérebros. E a letra D mostra aqui o caso de um refugiado ambiental. Isso aqui é lá na Tailândia, que no ano de 2012 sofreu com um tsunami que devastou quase toda a cidade. Então, várias pessoas muito pobres tiveram que sair dali para buscar melhor condição de vida em outros locais. Oi. Eu não entendi a fuga dos cérebros. Fuga do cérebro é um tipo de migração que a pessoa faz porque ela quer. Então, a pessoa está no determinado... Vamos pensar no Brasil. A pessoa é daqui do Brasil, o governo investe na formação dessa pessoa, ela tem uma qualificação muito boa, certo? Então, ela formou nas melhores universidades e tudo mais. Só que, quando ela forma, o que o governo espera? Que essa pessoa que tem uma formação de qualidade
contribua para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da economia do Brasil. Só que o que acaba acontecendo? Às vezes essa pessoa, ela não vai encontrar bom salário, ela não vai encontrar reconhecimento, não vai conseguir encontrar investimento para desenvolver as suas pesquisas aqui no Brasil do jeito que ela queria. Só que outros países vão acabar valorizando melhor esse profissional, dando melhores salários, melhores condições de trabalho, oferecer investimentos na sua pesquisa, vai reconhecer esse profissional. E aí a pessoa acaba vendo mais vantagem sair do Brasil e indo morar para outro país. Então, por exemplo, essa pessoa, quando sai do Brasil, vai morar em outro país, a gente chama esse processo de fuga dos cérebros. Entendi, Bia, obrigada. Certo? O número 7 e o número 8, eu só vou passar para vocês o gabarito, que são coisas que a gente já viu antes. Número 7, letra A. Certo? Que eu mostrei para vocês lá aqueles vídeos. Número 8, letra D de dado, que aí é o porquê que o Brasil tem recebido muito desse grupo aí, tá? Dessa população da Venezuela, tudo bem? E o número 9, queria ter um foco na questão número 9 com vocês, tá? Leia a manchete. Imigrantes latino-americanos sofrem preconceito em sua própria região. O preconceito contra imigrantes, como que é chamado? É chamado de racismo? Não. Não. É chamado de xenofobia? Sim. Sim, tá? Xenofobia é o preconceito que eu vou ter com alguém que é de fora do meu país. Por exemplo, no Brasil, a gente tem observado uma xenofobia muito grande contra os venezuelanos, bolivianos, haitianos, tá? Tem esse preconceito Eu só achei porque a que pessoa é fosse de fora do país. clandestino. Não. Mas Tá? clandestino é quando é ilegal, não é? Mas aqui tá dando o nome do preconceito contra imigrantes, tá? Qual que é o nome que eu dou? Agora, clandestino é quando é feito de forma escondida, ilegal, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê as pessoas tentando pular o muro entre a fronteira do México com os Estados Unidos, estão fazendo de maneira clandestina, escondida, ilegal, ok? Entendi, obrigada. E aí, e também vou passar o número 10 com vocês, para vocês me dizerem se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Número 1, do 10. O crescimento vegetativo é resultado do incremento populacional decorrente da chegada de imigrantes. Ou seja, Não. eu calculo o crescimento vegetativo graças à chegada de imigrantes? Não. Não. 2. Quando as taxas de mortalidade caem mais rapidamente que as taxas de natalidade, a população apresenta crescimento. Sim ou não? Não. Sim. Sim, Não. né? Por Sim, quê? porque sim. Se a taxa de mortalidade baixa e a taxa de natalidade continua alta, o que acontece com a população? Se continua nascendo bastante gente e morrendo pouca gente. Caem mais rapidamente que as natalidades. Ali é errado. Isso. Então, a 2 está correta. 3. Com a diminuição do número de filhos por mulher em países desenvolvidos, a tendência é que a população comece a diminuir. Certo ou errado? Certo. Certo também. Perfeito quem falou aí. Ok? Agora, olha o número 11. Qual das pirâmides abaixo representa o país descrito? Qual país? Bia, então A a letra C? Noruega é um país. Isso, letra C no número 10. Olha o número 11. A Noruega é um país desenvolvido localizado no extremo norte da Europa e apresenta um dos melhores IDHs do mundo. O país tem incentivado a natalidade devido à redução das taxas de fecundidade e ao envelhecimento populacional no país. Então, pensando na Noruega, qual das pirâmides mostra esse país? Seria a letra A? Letra D. Seria a A letra letra B D. de bola? Seria a letra A letra C? D. A letra D de dado, certo? Tudo bem? Obviamente eles podiam deixar o povo entrar de graça, né? Depois eu posso até comentar com vocês algumas políticas que alguns países têm feito de receber imigrantes, porque tem muito velho e pouca gente para trabalhar, tá? Bia, Oi. quando tem mais adulto do que criança, é porque a taxa de natalidade ficou alta e cresceram as crianças, os adultos, e depois ela diminuiu um pouco? Isso, perfeito. É o que o país está Isso passando que é pela a transição demográfica? Isso mesmo, perfeito. Entendeu.